com o tema Interações entre arte e espaço público, sinalizações para o futuro. Vão participar desse painel a Catherine Svensson, que vocês já viram a apresentação, do Sage Gateshead, o Nuno Carinhas, diretor-geral do Teatro Nacional de São João, no Porto, a Susan Cotter, diretora do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, o Rui Pedro Pereira, coordenador de programação clássica da Fundação Casa da Música do Porto, e o Jochen Voltz, curador da 32ª Bienal de São Paulo, que já se apresentou. A mediação será feita pela Laura Greenhal, diretora do Arco Futuro. Bom, boa tarde a todos. Depois desse dia de sessões tão inspiradoras, nós chegamos aqui ao painel final. E nesse painel final, eu vou propor uma dinâmica um pouquinho diferente, um pouquinho particular, porque, vejam bem, nós temos aqui 3 instituições do Porto, conhecidas de todos vocês, que vem a ser o Teatro Nacional São João, a Fundação Serralves, que nos abriga nesse dia, e temos a Casa da Música. E depois vocês viram a apresentação do Jochen e a apresentação da Catherine, trazendo casos de fora do Porto. Então, eu gostaria de pedir para os nossos 3 representantes das instituições do Porto, apenas para nós aqui nos familiarizarmos com vocês, que vocês fizessem um breve comentário sobre a instituição que vocês representam, do ponto de vista do tema central deste encontro. Esse encontro está discutindo as formas de revitalização e regeneração urbana através da cultura, ou seja, a cultura como dínamo, como elemento de transformação. Então, gostaria, Nuno, Suzane e Rui, que vocês façam um breve comentário sobre a instituição que vocês representam, nesta perspectiva da conexão, da troca dinâmica com a cidade. E depois, eu gostaria de retomar aqui para fazer uma leva de perguntas para todos vocês. Vocês, por favor, podem se complementar. Eu acho que a troca vai ser bastante importante. Nós temos aqui a Casa da Música, que é uma referência para nós em termos de programação musical, de instituição musical, e tivemos aqui a apresentação da Catherine, ou seja, há pontos comuns, há visões a serem compartilhadas. E eu gostaria de também que haja tempo para que a plateia se manifeste com as perguntas, enfim, que quiserem fazer. Eu vou ter o maior prazer de encaminhar aqui para os nossos convidados. Vamos começar, ladies first? Não, comecemos pelo Nuno. A Susan já tinha me pedido, que ela chegou um pouquinho há pouco tempo, então que ela fosse a última a fazer essas palavras iniciais. Então, vou passar para o Nuno, que está representando o Teatro São João. Muito obrigada, Nuno. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma série de notas soltas, porque também o assunto tinha ficado em aberto em relação a esta junção de convidados. E é a partir dessas notas que eu vou ler que depois podemos conversar sobre ou não o que eu disser. Quando projetamos o futuro, falamos de utopia ou da prática de ambições. O futuro será o resultado desta espécie de cadáver exquis das nossas ações presentes, é a nossa responsabilidade, que se projetam para diante. Por exemplo, a deslocação da Bienal de São Paulo para o espaço do Museu de Serralves aportará influências no público e nos artistas, assim como, por exemplo, uma instalação de uma peça de Helena Almeida no Salão Nobre do Teatro Nacional São João, outra deslocação, desperta outros públicos ou outros olhares, cruza de forma inesperada sentidos. Estará em cena, enquanto está
a peça da Helena Almeida no Salão Nobre, uma trilogia de tragédias produzidas pelo Teatro Nacional Dona Maria II, Ifigénia, Agamemnon e Eletra, e haverá, com certeza, ressonâncias desse cruzamento que existe entre a instalação da peça no Salão Nobre e o repertório que será mostrado na sala principal do Teatro Nacional São João. A arte que fazemos hoje está no caminho do futuro, é uma maratona. Quem pega no testemunho continua a corrida até à próxima etapa, sempre em movimento, e isto terá a ver com cidade, contanto que há acidentes de percurso favoráveis ou desfavoráveis ao prosseguimento. E aqui entroncamos com a necessidade de fixar os projetos de que se ouvimos falar de manhã. O inimigo é a falta de vontade política ou económica que pode paralisar projetos em proveito de quem manda e não em proveito da comunidade. O nosso chão está coberto de utopia e às vezes somos capazes de caminhar sobre as águas, ou pelo menos assim parece, nos momentos de maior euforia, de criação e de partilha, ou mesmo a contraciclo económico e de cinzentismo de espírito geral. Mas o momento presente carece de futuro imediato, embora sobeje de utopia. O último festival internacional que lançámos, em parceria com Braga e Guimarães, portanto, com uma abrangência regional grande, foi em 2011. A propósito do Teatro Nacional, a propósito do teatro, falamos de uma coisa que, porventura, de uma linguagem que não se falou ainda hoje, ou já se falou tanto dela que ela está implícita, que é a língua. A língua é ela própria. No nosso caso, o português. E eu pergunto, a partir daqui, que língua é a língua das cidades de passagem? Há um culto da tradução simultânea. A Europa é anglo-saxónica, portanto, isto é uma das questões que nós trazemos connosco. O culto da língua portuguesa através dos textos clássicos e contemporâneos, no original ou em tradução. A importância de textos clássicos, a visão universal do mundo, do pensamento, da história das ideias e outras composições gramaticais para além do TAS ou LOL. O enriquecimento dos sentidos através das linguagens, obviamente, visuais, sonoras, mexendo com a história das artes, com a história do tout, no entrosamento com a contemporaneidade. Um teatro culto, um teatro de arte, um teatro de autor, são perguntas. A proximidade com as escolas parece-me que é um trabalho absolutamente fundamental, novos públicos, público jovem, em iniciativas de formação e oficinas e em contexto de espetáculos usufruídos por múltiplas gerações. Aprendizagem de um ritual de partilha que obriga a desconectar do cotidiano febril, substituirmos a nossa missão, substituirmos na nossa missão os objetivos do ensino artístico precário, pergunto eu. Creio que não nos podemos substituir, mas podemos compensar. Desafio do corpo a corpo, entre intérpretes, espectadores, entre espectadores, espectadores, em tempo real, a reprodução de uma prática ancestral de partilha e de curiosidade de ouvir contar e ver assistir à construção de uma narrativa em corpos, através de corpos com voz, com movimento, sobre as ambições humanas, as omissões, as dúvidas, as falhas, as perdas e as conquistas. A experiência recente tem a ver com as cidades, com as nossas cidades. Assistir em direto à transmissão do espetáculo Hamlet, filmado a partir do Barbican, de Londres, em simultâneo para todo o mundo. O sentimento de universalidade do texto de Shakespeare a ser partilhado por espectadores de todo o mundo, milhões de espectadores, ligados por uma emissão. O mesmo com as transmissões diretas do Metropolitan, outra forma, entre muitas, da cidadania global. Mas isso não se substitui à vivência comunitária das nossas cidades. A inclusão das experiências do teatro comunitário, sem com isso dissolver no magma institucional. Isso também é uma das nossas preocupações. Deixem-me citar Jacinto Lucas Pires, que num conto chamado O Nome das Árvores, que vem publicado na última granta,
tem uma frase que diz: o campo parece muito o que é, a cidade é mais ficção. Embora seja um citadino inveterado, é no meio das grandes paisagens que o ar de estar vivo me entra nos sentidos. As paisagens são as imagens que retenho para usufruto no além, o álbum que permitirá provar que estive no planeta Terra e que por lá vivi com o meu tempo próprio. Este tempo próprio, obviamente, também se cruza com o tempo teatral ou com a prática e usufruto do teatro. As cidades turísticas vivem em vilegiatura permanente. Os meios de transporte para turistas dão-nos, aos habitantes, a sensação de também estarem de passagem, de usufruírem das cidades em passadeira rolante. É preciso lugares de paragem e de intimidade. A intimidade irá desaparecer de vez, pergunto, ou tomará a forma das circunstâncias. As igrejas já não são espaços de recolhimento, são lugares turísticos. Talvez as bibliotecas ainda. Temos a sensação de sermos tratados com mordomias de viajantes de luxo nas cidades de passagem, de ser servidos. Há todo um catálogo de ocupações organizadas, diria obrigatórias, que se impõem ou opõem à velocidade e capacidade de escolha do flaneur. Um turismo organizado faz-se em bandos, e isso não é necessariamente mau. As cidades dos festivais, as cidades festival e a manutenção de um trabalho permanente são duas questões que temos que equacionar permanentemente. Não só para o público utente, como para os artistas. O tempo de criação e o tempo de investigação. O tempo de exploração dos objetos artísticos. Ao invés das exposições, os espetáculos tendem a chegar e partir logo, como acontecia com os funâmbulos, os artistas ambulantes, nómadas, dos espetáculos em espaço público. A experimentação e análise é absolutamente fundamental dentro desse espaço dos artistas e do público também. A ligação ao público escolar, aos investigadores das mais diversas áreas, da teologia à estratégia militar, desdobrando os sentidos dos objetos cênicos, tornando público aquilo que fazemos em privado na sala de ensaios para o levantamento de cada dramaturgia. O teatro assumido como teatro do mundo, mais que entretenimento, lugar de reflexão. Observatório do mundo, o lugar de quem vê através. Obrigada, Nuno. Rui Pedro, por favor. Muito obrigado pelo convite, é uma honra enorme estar aqui. Hoje de manhã ouvi falar muito aqui da cidade do Porto, naturalmente, foi bastante enriquecedor e interessante e fez-me lembrar um texto da Agostina Bessa Luís em que ela fala da música e da cultura no Porto nos anos 80 e que às vezes, se calhar, rapidamente nos esquecemos desses tempos no tempo em que vivemos hoje. E eu dei um saltinho a casa e fui buscar esse parágrafo, é muito curto, mas eu gostava de o ler aqui, da Agostina Bessa Luís. Isto é publicado nos Quadros Portuenses, na década de 80, 82. E diz ela assim: nas noites de concertos saíam os burgueses, abafados, um pouco arrependidos de deixar a braseira, a cama, o chinelão de baeta. A televisão irá mudar os hábitos, as salas de concerto vão ficar mais vazias. Dona Ofélia há de ter mais atribulações com as cotas do círculo. Referia-se aqui ao Círculo Cultura Musical. A arte cairá como um tordo do alto do seu velho Olimpo, e o tempo em que Stokowski aparecia no Coliseu, fugaz e dramático, sem concessões ao público, esse tempo passou definitivamente. Ainda há Nureyev, a senhora Margot Fontaine, mas depressa o mundo do espetáculo se transforma. Os bilhares fecham. Já ninguém conhece o campeão Alhinho, ninguém. Entre o bairro das Antas e a Foz Velha, há boates. O estudante profissionaliza-se, tem na sociedade um setor vitorioso, gasta dinheiro, droga-se, tem um apartamento, torna-se provocador, a juventude é um ofício. As gerações são gritos que no espaço ressoam, são como chuvas de estrelas caindo em todas as direções. E eu
trouxe aqui este texto da Agostina porque este texto é muito atual e acompanha sempre as gerações, o conflito de gerações e esta transformação constante que a sociedade está a viver. O Porto, nos anos 80, era uma cidade deprimida, era o termo utilizado para descrever a situação da cidade. A maior parte das salas estavam a fechar, as sociedades de concertos faliram nos seus, digamos, modelos económicos e, portanto, deixaram de trazer as grandes orquestras à cidade e uma série de reabilitações de espaços decorreu no sentido de diminuir a capacidade das salas de espetáculo. Várias fecharam, outras transformaram-se em igrejas, por exemplo, do Reino de Deus, tivemos vários casos de salas emblemáticas, outras de salas de bingo, e, portanto, os cinemas da cidade, que tinham sido, digamos, as grandes salas de espetáculo que se ergueram na cidade ao longo do século XX, ou pelo menos de meados dos anos 20, foram salas de cinema por grandes arquitetos, algumas construídas por grandes arquitetos, fecharam, estavam sem programação e assim continuam, transformaram-se algumas em salas de bingo, de jogo, e, portanto, o cenário da cultura era este. A Orquestra Sinfónica do Porto, da cidade, não tinha uma sala de concertos e era esta a realidade. Nos anos 90, a cidade sofreu uma grande reabilitação urbana que decorreu em diversas frentes, desde as construções das pontes que ligaram a Gaia, o Parque da Cidade, a constituição do chamado Eixo Atlântico, enfim, tanta reconversão de espaços, desde a cadeia da relação em museu, o próprio restauro do Teatro São João, enfim, imensas salas que abriram até ao final já dos anos 90, portanto, antes ainda começou tudo isso com a abertura da Casa das Artes, não muito distante daqui, e depois já no final dos anos 90 e 99, a abertura do Teatro Helena Sá e Costa, na Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, e aqui mesmo o Museu de Serralves. E esse é um preâmbulo ao que vem a ser, já com a candidatura ganha em 97, a Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, e que vai decorrer em 91, em todos estes espaços, numa cidade que está também ela em transformação e que vai ter como um dos seus projetos mais emblemáticos a Casa da Música, que, como é do conhecimento público, pelo menos de quem vive a cidade, veio a abrir só 4 anos depois, em 2005. E para compreender o projeto da Casa da Música, eu acho que foi importante esta pequena introdução pela seguinte razão. A Casa da Música veio representar uma mudança de paradigma da música e da vida musical na cidade, desde sempre, porque a vida musical na cidade, no espaço público, começa a sua história em 1760, no primeiro teatro público da cidade, o Teatro do Corpo da Guarda, e desde então a cidade viveu sempre com modelos de aquisição de espetáculos, de importação, muitas vezes, de orquestras, agrupamentos estrangeiros que vinham a Portugal, companhias que circulavam em digressões ou então agrupamentos mesmo nacionais que iam às salas fazer os seus espetáculos. Com a Casa da Música, a mudança, e é parte do projeto inicial, passa a ser uma capacidade de produção própria de espetáculos, através de 4 agrupamentos residentes, cuja gestão faz parte da própria Fundação Casa da Música, um serviço educativo e, nesse conjunto, os 4 agrupamentos são uma orquestra sinfónica, um agrupamento de música contemporânea, uma orquestra barroca e um coro, e que são responsáveis por cerca de metade da programação da Casa da Música, e isso permite fazer a programação a partir de uma mesma equipa de programadores que a pensa conceptualmente e que faz uma ligação entre todos esses agrupamentos, uma oferta regular que não acontecia semanal de programação e que cria hábitos regulares de fruição de música, uma articulação com o serviço educativo, um serviço educativo que tem 1.300 atividades por ano e que tem uma grande capacidade
de intervenção na sociedade, de sair da Casa da Música e deslocar-se àquelas pessoas que não podem elas vir, por diversos motivos, à Casa da Música. E, portanto, a mudança de paradigma é essa, é a capacidade de produção própria. E esse é um dos princípios básicos de cultura e um dos princípios máximos do que é cultura. Cultura é essa capacidade de produzir conhecimento, de produzir ciência. Já hoje de manhã vimos isto na apresentação do Jordi. É essa capacidade de produzir e não de receber de uma forma, digamos, regular ou esporádica, mas coisas que nos são trazidas de fora. E, portanto, foi essa a mudança de paradigma. A Casa da Música é muito jovem, fez 10 anos, este ano, celebrou os seus 10 anos, mas tem sido essa grande aposta nessa atividade de produção própria e, por outro lado, pôr essa capacidade de produção própria ao serviço dos criadores contemporâneos. Ou seja, uma política de encomendas que já resultou em mais de 200 obras estreadas desde a sua abertura e que permite aos criadores ter meios de produção para apresentarem aquilo que são as suas criações. A Casa da Música não diz a ninguém o que é que deve criar ou deixar de criar, não é esse o papel da Casa da Música, mas é dar condições de produção através dos seus meios e dos seus agrupamentos, de os criadores poderem expressar a sua linguagem, as suas criações. E estou quase a terminar para falar do que é isto, o que é a Casa da Música representou de novo neste paradigma. É uma preocupação para perspectivar o futuro, é uma preocupação com esta contínua chuva de estrelas que falava, caindo em todas as direções, que falava a Agostina, que é o estar consciente desta mudança constante que decorre na sociedade, mas estar consciente disso, sabendo que a Casa da Música é também agente dessa mudança e, portanto, acompanha essa mudança, está atenta a diversos setores da sociedade onde essas mudanças ocorrem, mas não a vive isso como uma obsessão, sabe que tem um caminho a seguir e esse caminho traduz-se no dia-a-dia por algumas das coisas que já falaram aqui hoje, que é de auscultar a sociedade, de contar com ela, de contar com a generosidade de quem apoia e de quem vai e de quem participa, porque a Casa da Música é também um projeto participativo da sociedade, e de sentir que se está a traçar um caminho no qual se acredita e fazê-lo isso, portanto, com rigor num trabalho diário. Obrigada, Rui. Suzane, agora é com você. Boa tarde. Eu vou falar em inglês e peço desculpa para isso. Catherine vai entender muito bem. But it's great to be here, and I must, although I'm the director of the Serralves Museum of Contemporary Art, I must thank Lydia Goldenstein and the Sao Paulo Biennial Foundation for organizing this fantastic conference. It's a privilege for us to be able to host it here in one of the principal cultural spaces of the city of Porto, and to be here on this panel with my illustrious and very distinguished counterparts at the Teatro Nacional de São João and the Casa da Música, also with Catherine and with Joaquin, two extremely accomplished players in the cultural sphere. I don't want to say, because I know we want to have more of a conversation, and I hope I'm not presuming too much by thinking that most of you here really know what Serralves is. I mean, I'd just like to cut across some big lines in relation to this subject of culture and public space. The first is that I think the very establishment of the Serralves Foundation in 1989 with the mission in partnership with the state, with the Portuguese state,
to build a museum of contemporary art was already a tremendous and rather pioneering and visionary move to create a space that did not exist in Porto, and I think indeed in Portugal in general. The acquisition of the property of the Casa de Serralves, of the gardens, and of the Quinta de Serralves for this purpose, and then handed over in terms of its responsibility to the newly formed Serralves Foundation in 1989, was indeed also an act of creation of public space, because the house and the gardens were opened up to the public at that point. I think the history of the foundation and the project for the museum was one of involving people from the city of Porto especially, but from the country, from Portugal more widely, to understand that this was their space, and this would be their space and their place in the future, a place for culture. So there was a fundamental act that happened here. I won't go into the prehistory of why the project for the museum, which actually in fact dates back to the 1960s, and was guided by a desire to have a museum for the living arts, and it was spearheaded by the art historian Fernando Penich, and curator and critic who was working at the Museu Nacional de Soares dos Reis here also in Porto. But with the opening of the Serralves Museum in 1999, with its inauguration, this culminated a period, as I understand it, not having been here, but a period of very active cultivation and outreach to the broader community, from schools and from the artistic and cultural community in general, to understand what a museum of contemporary art could do and what it might be in the future. Since the opening, and I think from the very earliest days, the museum brought to its spaces and to the broader terrain of Serralves vast numbers of people, the majority of which come from the city and from Portugal in general. Today, at this moment, as we speak, I can say that the number of visitors over the past 12 months to the museum and park has exceeded over 500,000 people. Approximately 90,000 of those visitors are school children from Portugal, and a further 80% of those people who are, and publics who are coming to visit Serralves actually come from Portugal itself, which is a remarkable figure and a remarkable percentage when one thinks of some of the larger museums, well-known museums that exist all around the world, where visitors constitute a very, very important part of their demographic, of their constituency. Constituency is a very important word here when we think about Serralves, because of course it's the artistic community, it's a broader cultural community in general from all fields. We have a multidisciplinary program, as many of you know, I believe, that crosses from the visual arts through to performance and music, but also through our activity and under the direction of the park into the landscape, thinking about nature, thinking about environment and ecology, and indeed the very platform of that the auditorium offers in terms of discussions and debates around key issues that affect us in our contemporary life. So all of these activities, for me, constitute the nurturing, the creation of and the nurturing of different types of public space. In terms of how we function within the city, I mean, clearly the existence of Serralves prior to the advent of our current mayor and vereador, Paulo Cunha Silva, who you would have had the pleasure of listening to this morning. The city has always been culturally active. Clearly the project for Casa da Música, the sort of the theatre activities have always been present in different ways, and many others alongside it. But what we feel here at this moment is that Serralves constitutes one of the principal poles of culture and of cultural generation, let's say. I don't know if it's regeneration, but cultural generation in the city.
And it's important to remember that we are not an island. No one is an island. No man is an island. And that our effectiveness, our efficacy, our ability to engage people and to be part of people's lives depends, I think, on our connection with the other cultural institutions that, and projects that exist in the city, and that we need to, we need to, and I think we do understand ourselves as forming part of a matrix or a substrata that can be used by every person who lives here and every person who might visit here in search of inspiration, in search of imagination, in search of ideas, as well in search of debate and provocation in different ways. In practical terms, how does the museum operate in the public sphere beyond what I've just said? Clearly, we have, through our education programs, we have a very strong program that operates in different communities, in schools, but also with very specific communities in the north of Portugal, as well as in the city of Porto, through projects, exhibition projects that we have, where it's a platform for the diffusion of knowledge about the Serralves collection, and we have a very active program of touring exhibitions that comes out of our partnerships with different municipalities around the country. But Serralves also has a history of commissioning projects that happen in different spaces of the city. I need to, of course, mention Serralves im Festa, which is an annual event that has existed since 2003. 2013 was the 10th anniversary of the event, initially to mark the anniversary of the opening of the museum, and intended as a very strong moment of outreach to the broader community of people in the city, to recognize that Serralves was for them. It's an event that takes place over 40 days, with 2 days, sorry, one weekend, 40 hours of continuous programming, and it's become one of the most important festivals in the city, and indeed in the past 12 months was recognized as one of the most important cultural festivals in Europe. And through this platform of Serralves im Festa, not only do we have programs operating and being presented in the museum, in the auditorium, and throughout the grounds of the park and the Quinta of Serralves, but also in the city itself. Serralves has also had a history of commissioning projects in the city, cited in the city, temporary projects. The Squatters exhibition of 2001, which coincided with the capital of culture, Porto being the shared capital of culture with Rotterdam, was one example. But we continue to look at ways in which we can have a presence within the different public spaces of the city. I'm into my only third year. I feel like it's probably only my second year here as director of the museum, but I'm very pleased to have been able to renew a conversation between the museum and the Teatro Nacional de São João, which Nuno mentioned earlier, with presentations, punctual presentations of works from our collection in the Salon, the Noble room, the Salon Noble of the theatre. This is, we're beginning to encourage and cultivate other conversations with other places in the city where we might actually have a presence over a longer period of time, beyond the ephemeral presence of a performance. But the city for us constitutes a fabric. How this actually impacts on the idea, impacts on regeneration, actually I would say it maybe contributes to some strategies for urban regeneration, and I think, you know, urban regeneration is connected to, I think, urban projects, as we know, and I'm sure you will have heard a lot about this morning. I think what we provide is a substrata, as I said before, a ground out of which other urban regeneration projects might be possible. In the field of architecture, Serralves, it's in its ensemble
of the museum, the house, and the park. It constitutes a national monument, and we consider the architectures of these places as part of our collection, and we would like to be more actively in dialogue with other sites of architectural distinction, not only in the city of Porto, but in the north of Portugal and in Portugal in general. And this is, I think, being part of these parcours and networks is extremely important. And these are conceptual in a way because we exist, but how do you translate and transform people's understandings of what we represent as something that really is part of their cultural given? I think this is the question for us, and it presents many interesting opportunities. I think there's a tension too, and I would just like to finish on that point. There is always a tension between this idea of urban regeneration through culture and gentrification. And I think we understand this, and it's part of it's a preoccupation for those of us who live in the city of Porto, a city to whom tourism, mass tourism has come relatively late and is still developing, but a city with a remarkable physical, historic and cultural fabric. The question is, how do you maintain this balance between a place that people want to visit precisely for its cultural offer and a place in which people can continue to work and to live? I think this is the real challenge in this subject. And within that mix is the place for artists and for cultural producers, as well as for workers. It's not just for service industry. How can the city be a place of production across all realms of activity? Great. Obrigada, Suzane. Acho que você já levanta uma questão interessante para a gente debater. Eu vou voltar um pouquinho, que eu acho que também é relacionado ao que a Suzane fala, esse ponto que ela levanta no final da fala dela, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui em caráter quase pessoal, mas em 2012 ou 2013, agora não me recordo bem, como jornalista, antes de ser diretora do Arco Futuro, eu, vivendo um tempo em Londres, eu acabei recebendo um convite para ir a Newcastle Gates, para conhecer o Sage Gateshead. Enfim, amigos me falaram do trabalho da Catherine lá, e eu acabei ficando muito surpresa de saber que havia uma residência de educadores musicais brasileiros no Sage Gateshead, que era uma residência de professores do Projeto Guri. O Projeto Guri, em São Paulo, é um grande projeto, é um projeto de larga escala, um projeto oficial, um projeto mantido pelo governo e que passa por centenas de cidades, enfim, no estado de São Paulo. E os professores estavam lá e eu quis conhecer, então, não só saber o que os professores brasileiros estavam fazendo lá, mas também conhecer a instituição. E a apresentação da Catherine hoje me deixou muito emocionada, porque eu voltei à minha visita nesse momento, e o Sage Gateshead é uma coisa assim impressionante, porque você chega às 9 horas da manhã, numa manhã fria, na porta da instituição, e ela já está funcionando, e ela vai funcionar o dia inteiro, até meia-noite, 11 horas, meia-noite, ou seja, ela tem uma pulsação que é impressionante para uma instituição cultural. E você esquece, às vezes, que você está num projeto maravilhoso do Norman Foster, porque, na verdade, a vida que se criou dentro do Sage Gateshead, ela fala mais alto, ela chega primeiro. É evidente que o projeto é magnífico, é muito bem executado, num terreno com particularidades, na beira do rio, enfim, mas a vida lá dentro pulsa da primeira à última hora do dia. E aí, Catherine, eu pergunto para você o seguinte,
como é que, na verdade, vocês conseguiram fazer isso, fazer essa inversão? Quer dizer, o Sage poderia ser reconhecido pelo projeto do Norman Foster, sem dúvida alguma, ser assim mundialmente conhecido por isso. No entanto, o Sage é conhecido pelo seu programa educacional. É aquilo que você falou, quando disseram que o centro do programa ia ser no fundo da instituição, vocês falam, olha, não pode ser no fundo, tem que vir para frente. E aí eu pergunto para você o seguinte, o que vocês fizeram lá tem a possibilidade de uma reversão, ou esse empoderamento, ou esse sentimento de pertencer, de pertencimento em português, ele é irreversível, ou seja, as sementes que estão lá, elas ficam para o futuro, ou esses processos, eles correm o risco da reversão? I don't think there is a risk of reversion. Why and how? I think, in a way, I think it's fantastically simple. We were completely driven by our purpose, and we were not distracted by objects. So we were not distracted by the building. We were not distracted by the international narrative. We were not distracted by a complex political and strategic proposition. We used all of those things to help us get closer to our purpose, which was to create the conditions in which the people of the Northeast could flourish better, and through doing that, to generate learnings, lessons, and ideas and opportunities that could be used around the world. And I'm not naive. I know that sounds, of course, much simpler than it was to do, but the reason I think there isn't a risk of reversion is because what we did illustrate, I can now see being utilized and replicated in many other places in the world, which was a fundamental reversal of the model. So I think it was our colleague Jordi talking about education, that we said that the most fundamentally important thing we can do here to regenerate with and through culture is to help people to see themselves differently in the world, to help people to see how they can become agents of change and well-being and transformation in the world through knowing themselves in their community better, and that art and culture are both a place we can do that and they're a thing we can do in the course of doing that. And so very, very practically, we did stuff, you know, we took risks and we tried experiments and we listened and we learned. The reason we had a group of Brazilian people with us in Gateshead was to learn from them. We had 3 years of a mutual learning exchange with São Paulo, where I took music educators to São Paulo to watch and learn and observe from their incredible social programs, and then they came to see our work and learn from that. We learned, we're part of the European Concert Halls organization. We visited our colleagues all over Europe to see how they did stuff. We never thought we knew, but what we knew we could do was try and share. And it sounds simple, but it works. We didn't assume that one way would be the right way, and we kept listening to our community, and we kept responding to the voice of our community. And I would finish with one, I think, really important concept, which is that the goal of the work is to make the world a better place. And building something like the Sage Gateshead is like building a cathedral. And I can remember when I first took up the responsibility of being Director of Learning and Participation after being one of the consultants developing the project, I can remember being on the building site. I had 5 staff, no program, and probably 10% of the budget that I needed to do what the ambition was. And I just thought, this is going to be here in 500 years. Every decision I make needs to have meant something. It needs to last. It needs to have made a difference in 500 years' time. And so we had to learn to be strategic. I was a musician. I didn't even want to be the Director of Learning and Participation. In fact, I refused the job when it was first offered to me because I said I thought I'd be much better off, more useful to the project as a kind of marginal freelance, you know, annoying person criticizing and complaining.
But then I took the invitation to create the program, and when I left, we had in my department 140 staff. We were the highest profit-generating unit of the company, and reaching hundreds of thousands of people, because we knew that every decision we took had to mean something in 500 years' time. We had to deny our own egotistical proposition on a minute-by-minute and daily basis in order to see the future for the community. Obrigada. Jochen, queria lembrar uma coisa aqui. Você falou repassou o seu trabalho, enfim, é um desafio específico fazer curadoria para arquitetura, né? E você tem essa experiência que é muito rica. E eu me lembro que quando abriu o Fujimoto na Serpentine Galleries, aí uma senhora, eu subi lá, depois de ter passado dias para saber quando abria e a que horas abria, porque gera uma ansiedade, né? Uma abertura de Serpentine em Londres realmente gera uma ansiedade muito grande. As pessoas tem tapumes bloqueando a visão da construção, e as pessoas lá querendo saber que horas que você vai poder botar o pé lá dentro. E uma senhora já de uma certa idade, ela sobe até o topo porque tem aquela trama, né? É muito bonita, né? Ela sobe até o topo e senta-se do meu lado, e eu olho para ela maravilhada, eu falo, mas eu me sinto um pássaro. E ela falava, sim, eu me sinto um pássaro dentro da gaiola. Então, ela é a Serpentine é uma coisa assim, que hoje você falou, qual vai ser o futuro de lá? Eu não imagino Kensington Gardens sem esse trabalho de arquitetura, essas instalações anuais lá. Eu acho que isso hoje já é parte intrínseca da cidade, de Kensington, tanto quase quanto a estátua do Príncipe Albert. Mas, de qualquer maneira, acho que fica esse desafio, né? Porque isso tem a ver diretamente com a questão curatorial da arquitetura. É possível, você imagina uma experiência como Serpentine Galleries replicada no Parque do Ibirapuera, por exemplo, em São Paulo? Para quem não sabe, a Bienal, a sede da Bienal Internacional de São Paulo, ela é localizada no parque principal da cidade. É um parque de muito uso, é muito importante para a cidade. São Paulo é uma cidade carente de parques, e o Ibirapuera, então, exerce um papel muito importante. E eu imagino que você, como novo curador da Bienal, essa questão de porosidade entre o espaço de exibição e o espaço público, isso deva estar permeando as concepções que você, não sei nem se pode anunciar, mas que de alguma maneira você está trabalhando na sua cabeça. E aí eu volto à questão da Serpentine. É alguma coisa por aí? Ou essas experiências, elas são muito próprias de um determinado lugar e elas não são replicáveis? Eu acho, na verdade, é interessante porque há vários projetos no mundo que estão tentando copiar ou fazer um projeto similar. A Julia Peyton-Jones, nossa diretora da Serpentine, que inventou o projeto em 2000, viajou, por exemplo, para a Austrália para inaugurar o primeiro projeto de um programa de pavilhões lá. Então, acho que tem formas de copiar, mas eu acho que o mais interessante é entender isso como uma plataforma. Acho que o projeto em Londres tem que eu nem mencionei, mas tem uma lógica, uma dinâmica que é muito difícil entender e muito difícil transferir para outro lugar. Ele assim, entre o convite ao artista até a inauguração, normalmente são 6 meses. Então é um projeto assim corrido de
convite, esquece de Natal, assim, o convite é feito no início de dezembro, esquece Natal, a arquiteta vem, faz visita ao lugar, segunda semana de janeiro, apresenta o projeto, em final de janeiro entra já com o projeto na prefeitura para ganhar todos os certificados e licença de construir. Em abril, no 1º de abril, começa a construção off-site, em 1º de maio é on-site, no lugar, e no início de junho abre. Então, é uma coisa que, na verdade, isso tudo conserva o budget também. Não tem, isso é um truque que é assim, uma super sorte que a Serpentine teve, sempre ter apoio de um conselho que assim, abraça esse risco, essa incerteza de começar um projeto sem um budget confirmado, com apoios in kind, os engenheiros que trabalham de graça, ou alguns materiais que são sendo doados. Assim, tem várias formas de captar recursos. Aí tem um patrocinador, mas aí, na verdade, o projeto, todos os pavilhões, têm uma outra vida. Eles todos foram vendidos, são em coleções de arquitetura em algum lugar do mundo. Significa, na verdade, só a venda viabiliza a produção do projeto como um todo. Isso é uma coisa, isso é um conjunto, eu acho, entre essa agilidade de tempo e uma lógica de financiamento que não se transporta para outro lugar. Esse tipo de assim, apoio particular de apaixonados à arquitetura não vai se encontrar em São Paulo nunca. Então, isso não é transportável, isso não existe, esse apoio, essa ideia que alguma empresa de engenharia daria um apoio gratuito para um projeto de arquitetura de um dos arquitetos mais famosos do mundo, para uma instituição, isso em São Paulo é impensável. Então, acho que a partir dessa forma, essa conjunção não dá para traduzir. Aí eu acho que tem uma outra parte interessante que assim, precisa ter essa constelação para realmente, por isso eu fiz questão de falar. Eu acho que o interessante no projeto dos pavilhões da Serpentine é que eles são curados como fosse um projeto de arte, não um projeto de arquitetura. Porque na arte, por isso também fiz questão de mostrar alguns projetos de artistas, porque nos projetos, e aí tem talvez uma diferença entre cultura e arte. Na arte é totalmente legítimo de falhar, de não dar certo, de chover para dentro, tanto faz. O projeto, o que importava era um projeto assim conceitual e testar um limite, testar isso. Isso na arquitetura normalmente é impossível fazer isso. Eu acho que essa conjunção de tempo, de financiamento, permite que seja feita uma curadoria dessa forma, que é muito difícil de transferir. Agora, para a sua pergunta, como isso vai se refletir possivelmente num trabalho para a Bienal de São Paulo, eu acho acho que tem uma razão por que eu fui chamado para trabalhar na Serpentine, foi por causa da minha experiência em Inhotim, que tem muito mais a ver com essa ideia de criar pavilhões a partir de um projeto artístico. E isso interessava a Serpentine. E eu fui chamado em um certo momento quando o espaço da Serpentine foi duplicado. Então, foi uma experiência que eu podia trazer. E, nesse sentido, foi mais dessa forma. Eu acho que vai ter muito mais uma ideia de permeabilidade, que se usa, ou a ideia de dentro-fora, que é muito importante num trabalho como Inhotim, pensa espaço para a arte, experiência para o público, que eu espero que isso possa trazer um pouco para dentro da Bienal também. Obrigada. Rui, eu queria perguntar uma coisa para você. Você é o coordenador de música clássica, né, o coordenador de programa de música clássica da Casa da Música, que, nós sabemos, é uma das instituições no campo musical mais dinâmicas da Europa. Agora, um dos grandes desafios que hoje a gente coloca, e os programadores da área de música clássica veem no mundo de hoje, é a formação de público, né? Quem insiste na
na visão da música clássica convencional passadista, está perdendo público. É um público que não se renova. Nós temos algumas instituições no Brasil, eu não sei aqui em Portugal, mas algumas no Brasil estão passando apuros, porque é exatamente a visão de concerto clássico, de temporada clássica, o repertório clássico e tudo por aí vai. A gente viu a Catherine falar da abordagem. Lá, Sage fala em músicas, não fala no plural, né? Existe diversidade, existe tudo é possível, a música pode ser muito boa sempre. Mas, no entanto, você está num nicho que é chamado de música clássica. Como é que você pensa nisso, pensando que você tem que capturar, no bom sentido, toda essa juventude que hoje está aqui no Porto? Por exemplo, essa semana nós estávamos lá no hotel e os estudantes da Universidade do Porto passaram altas horas da noite cantando fado. Então, aquilo foi uma coisa muito interessante, porque, puxa, eles estão ali completamente ligados a uma música que é parte do patrimônio cultural deste país, né? Mas, no entanto, como é que você mexe na sua programação? Como é que você abre a sua programação para a cidade, para você exatamente atrair e formar esse novo público portuense, que não é aquele tradicional das salas de concerto? Como é que passa esse desafio para você? Eu começava por dizer que o público da cidade do Porto não é o público característico da maior parte das cidades europeias. Um exemplo disso é a quantidade de música contemporânea e de estreias de obras que nunca foram dadas a ouvir, que são estreadas, na Casa da Música. E isso na programação da Orquestra Sinfónica, do próprio Remix Ensemble, e que celebra, aliás, hoje 15 anos, com 2 estreias mundiais, hoje à noite, na Casa da Música, e também do coro. E o projeto, um lado essencial é naturalmente o serviço educativo. O serviço educativo tem uma visão muito participativa, em que as pessoas vão elas próprias fazer música. Fazem todo o tipo de workshops, dos mais diversos, com os temas mais diversos, os materiais mais diversos, mas que seja uma experiência de participativa da música, o ato de fazer música que seja acessível. E, portanto, esse é um dos trabalhos que se faz. Depois, nós temos diversas abordagens à programação clássica, a chamada programação clássica. Temos programas, temos diferentes séries de concertos em que o tipo de programação é muito diferente. E é diferente de acordo com os horários, uns mais adequados a famílias e poderem vir com crianças, são feitos mais cedo, são mais pequenos em duração. Temos programas que são aqueles mais tradicionais, clássicos, para o público que gosta de ouvir a tradicional abertura, concerto, sinfonia, portanto, o mais tradicional possível. E temos uma série que chamamos as Descobertas, série Descobertas, em que apresentamos aí sim as estreias, as obras do século XX menos conhecidas, enfim, uma diversidade muito grande que se coordena com horários diferentes para públicos também um pouco diferentes. E depois fazemos todo o cruzamento de géneros musicais. Hip-hop com música sinfónica, jazz com música contemporânea, lado a lado o agrupamento de música contemporânea com a orquestra barroca no mesmo palco, dividindo o mesmo palco no mesmo concerto e tocando a música do nosso tempo com a música do passado. Temos todo, e cruzamento, damos muita atenção ao cruzamento de géneros e de outras artes, música a acompanhar a projeção de cinema ao vivo. Portanto, temos todo esse conceito, mas, sobretudo, e isso
é algo que o público é consciente e que nós temos esse feedback das pessoas que vão à Casa da Música, e as que vão ver os nossos programas mais tradicionais têm público jovem, que vão ver essas obras. Claro que fazemos palestras pré-concerto, em que explicamos as músicas, temos um serviço que se chama A Música Toma Conta de Mim, em que as crianças ficam a fazer workshops sobre o mesmo tema do concerto, os pais vão ao concerto, no fim, quando vão para casa, as crianças podem falar do mesmo tema digamos, em artes diferentes, às vezes é um workshop de pintura ou de trabalhos manuais sobre o mesmo tema do concerto, da música. E, portanto, é trabalhado diariamente de muitas maneiras diferentes. Indo às escolas, convidando as escolas para assistir aos ensaios abertos, enfim, de uma grande multiplicidade de formas, mas sempre com um grande compromisso para a música do nosso tempo, a música que é feita no nosso dia, porque a música clássica tem muito esta ideia de as pessoas vão ver o Museu dos Sons, não é? A música que foi escrita por Liszt, por exemplo, ou Chopin, há 200 anos, e até há correntes historicamente informadas que acham que a música deve ser tocada exatamente como o compositor, no tempo do compositor. E é ótimo existir essa música, porque a música tem a mesma capacidade de nos emocionar, a condição humana é a mesma. Uma coisa fantástica, e eu já tive o prazer de ver isso, é, por exemplo, um grande livro da literatura mundial é a Divina Comédia. E a Divina Comédia inspirou imensas obras musicais, desde o passado até aos nossos dias, e continua a inspirar. E artistas de artes plásticas, a Divina Comédia está presente em imensas obras de escultura, de pintura, tudo. O lado emocional, o conflito moral da Divina Comédia é o mesmo no tempo de Dante que hoje em dia. Mas a forma como a sociedade olha para esse mesmo conflito e o aceita, o enquadra, digamos que o acolhe do ponto de vista social, é que é diferente e mostra quem é que nós somos no nosso tempo. Eu sou diferente de Rodin quando ele esculpiu a escultura do beijo, não é? Mas eu sou um homem de um tempo diferente dele. Mas o conflito foi o mesmo, foi o beijo entre Francesco e Paola. E, portanto, nós podemos viver as mesmas emoções de olhar para aquela escultura ou de ouvir uma música que representa esse momento que antecipa o beijo entre dois amantes, um beijo proibido, e sentir as mesmas emoções. E aquela música tem a mesma capacidade, apesar de ter sido escrita há 200 anos atrás, de nos despertar emoções. E, portanto, esse caminho de levar a música à geração mais jovem e de os emocionar com essa música do passado é um caminho perfeitamente possível. E nós temos que acreditar nisso. E temos que acreditar que, se esse caminho for feito, essa criança ou esse jovem vai ser uma pessoa diferente e vai olhar para o beijo de Rodin, à escultura, quando passar em Paris, e olhar para a escultura, não vai ser um bocado de pedra que lá está, ou um bronze naquele caso, mas é algo que o liga à cultura a que ele pertence e que liga a toda esta sala e que nos torna mais iguais, mais a dizer alguma coisa. E eu vejo esta questão da música clássica a mesma forma como passo na Sé e olho para a Sé Catedral e a seguir vejo um edifício novo do Rem Koolhaas, que fez a Casa da Música, ou o Cisa Vieira que fez, e que fazem todos partes da nossa cultura, da nossa cidade, e têm esta capacidade de mexer connosco. Não é de olharmos para as coisas e elas mexerem connosco. A música clássica é exatamente a mesma coisa. E convive com a música contemporânea, convive com o jazz, com o hip-hop, como tudo fazendo parte da nossa cultura. Com isto devo dizer, mas isto não é uma vanglória, eu devo dizer que o público da Casa da Música, desde a sua abertura, continua a crescer e todos os anos aumenta. E aumenta também para a música clássica. E portanto, nesse sentido, eu tenho uma visão otimista. Mas não
digamos, não, otimista, mas não despreocupada, sempre preocupada. E eu gostava de fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Eu voltava à Serpentine para fazer uma pergunta que eu estava mesmo curioso, que é: qual foi o impacto que todas as instalações da Serpentine têm tido na aceitação que a sociedade inglesa faz da arquitetura contemporânea? Ou seja, nós sabemos que, do ponto de vista da arquitetura, como tinha dito, é um pouco conservadora, mas se essas instalações têm mudado a mentalidade da própria sociedade britânica para acolher mais nas suas casas, nos seus edifícios, essa arquitetura contemporânea. Desculpa pela... Assim, acho que não tem uma resposta tão clara, não. Acho que sim, teve tem tido um impacto grande entre interlocução entre arquitetos britânicos e o resto do mundo. Eu acho que isso mudou. Tem uma mudança direta como o inglês pensa sobre a arquitetura contemporânea, não sei. Mas eu acho que o que é interessante que o projeto do pavilhão introduz questões de arquitetura contemporânea e de ocupação e compartilhamento de espaço comum. Ele usa o pavilhão como um exemplo, como um modelo, e isso é compartilhado. Eu acho que isso sim tem um impacto muito forte, porque a forma como famílias, todas as gerações, isso é muito, principalmente um público espontâneo, né, que não é necessariamente visita guiada ao pavilhão. Um público espontâneo leva isso e talvez pode usufruir, não sei, dessa experiência na vida cotidiana. Eu acho que esse impacto tem muito. Mas não é assim. Tem alguns arquitetos que depois construíram, sim, outros projetos na Inglaterra, mas eu acho que não tem uma ligação tão forte. Vou fazer uma colocação para a Suzane. Você trouxe, Suzane, a questão da gentrificação, para nós pensarmos se existe essa possibilidade, né, dos novos espaços, novos equipamentos culturais, que acabam, por sua vez, atraindo planejadores urbanos, se isso leva ao risco da gentrificação. Eu costumo dizer lá no Arco Futuro, lidando com arquitetos e urbanistas o tempo todo, que eu acho que nem toda gentrificação é má, assim como nem toda a densificação das cidades é boa. São alguns conceitos em matéria de urbanismo que a gente seria, talvez, interessante relativizar. Mas hoje, você não estava aqui, Suzane, quando o Paulo Cunha Silva fez a apresentação dele aqui, e ele diz uma coisa que, para nós, assim, é realmente impactante ouvir. Hoje, primeiro, ele traz a cidade do Porto como uma cidade mais ligada às soluções nessa área dessa relação de cultura e urbanismo, uma cidade com mais soluções a mostrar do que com problemas. E o que ele diz é o seguinte: hoje, na visão dele, de um vereador do Porto, à frente de tantos processos e projetos aqui da cidade, ele fala: olha, eu já não acho que o Porto esteja necessitando de novos equipamentos. Ainda mais uma cidade que tem Álvaro Siza, Eduardo Souto Moura e mais uma infinidade de grandes arquitetos. Quer dizer, o Porto tem uma grande arquitetura. Esses profissionais estão trabalhando, estão criando bons edifícios públicos, de uso público. Então, ele chega e fala: olha, eu já não estou mais tão preocupado com isso. Eu acho que agora o que se pode fazer na cidade do Porto, e ainda há espaço para isso, são as pequenas intervenções, são as pequenas dinamizações culturais. E ele traz também uma coisa que é muito interessante, porque o Washington Fajardo trabalha muito com o patrimônio imaterial. Quer dizer, o patrimônio material está dado, ele é importante, ele se refez, ele tem bons exemplos. E agora, o patrimônio imaterial.
Mas eu volto à sua questão. Você fala, olha, temos que pensar na questão da gentrificação. Pensando na cidade do Porto, você acha que gentrificação é estou falando de equipamentos culturais e seu impacto sobre a cidade? Você acha que isso de fato é um risco? Okay, but please, everyone, bear in mind I am clearly not an urbanist. I'm a curator and a museum director, but you know, my thoughts on that. Yes, I agree. I think there's a lot of there's a great dynamic of finding solutions and introducing solutions in terms of cultural activation here in the city, and it's fantastic. It's fantastic for us as a museum. I mean, I would just, before I answer your question specifically, I mean, it's interesting, you know, in a city like Porto, you know, you have to think about urban planning, I think, especially. I mean, as we see, it's a city that's actually made up of various different poles, because you have the historic center in the Ribeira associated with the Douro River and the port wine industry, textile industries, etc. You have this area of Schalvas, of Foz, the seaside area, here the sort of area of villas historically, but now it's all become part of a greater conurbation that actually extends beyond to Vila Nova de Gaia, to Gondomar, to Lessa and beyond. So I think there are some challenges here in terms of linking the city in an easier way. The city is still very dependent, I think, on the car. There's very good public transport here, but for example, for Schalvas, one of the things that we suffer from, I think, is that we're still in an area where it's difficult to get to by public transport. Of course, you can get a direct bus, but the metro system doesn't pass by here. It's some way away. So cultural institution, I mean, whereas Casa da Música is right there at a metro stop, it makes a difference. Teatro Nacional de São João is in the Baixa, in the center of the city. So there are very practical connectors that have an impact on the way in which cultural institutions and cultural projects can function and indeed succeed or succeed more, let's say that. In terms of this question of gentrification, I mean, I think it's it's a much bigger question, and I think we're all facing it anywhere where we are in the world, which is related to the fact that we now live in an age of neoliberalism, neoliberal economy, where, which is also attached to globalization, which is to say that we produce, it's all about circulation, it's less about production. In a way, it's more about circulation and exchange, and where cultural projects are actually motives for speculation. Now, in the world of contemporary art, I mean, everything, we know a lot about that. The art market has become one of the primary vehicles for speculation. It's where wealthy people put a lot of their money because it's seen as an incredibly safe investment with an extraordinary return. You only have to look at the numbers that appear in just the general newspapers for auction results to see how much money is involved just in the contemporary art market, especially indeed in the contemporary art market. I mean, similarly with museums, the projects for museums, they're motivators for speculation in real estate. So what's interesting about here at Schalvas is the place was already a very desirable area, and it was already inhabited and already developed in a particular way, in a kind of suburban way. I think when you get into other areas of cities and city centers where property is still relatively cheap, but if you have a cultural pole, this can become very attractive for the citizens of the city, of course, but it also can become very attractive to developers. And we're seeing, I mean, I don't know.
if that effect is really happening in a very strong way here in Porto. I know that there has been effect of the center of the city opening up with bars and lots of places for younger people to go, for students to go, so the city is fantastically lively, but small businesses cannot afford to renew themselves or renew their leases. They have to move out. Artists cannot necessarily afford studio spaces because people are buying up properties to convert them into Airbnbs. Now, this isn't the only place in the world that that's happening, and I think it's a relatively small, it's still relatively small scale when you compare it to even Lisbon, but to any other parts of the world. I think it's a global phenomenon that we're dealing with. I don't know what the answer is. I think this is something interesting to pose to people who are working in the field of urbanism, who are actually working with politicians, who are working with cities, about how one can think about this and provide different sorts of solutions. I mean, one example, though, I would give you, which I think is very interesting, and it relates very closely to us at Schalvisch, is in 2014, we worked with an American artist called Theaster Gates. Theaster is from Chicago. He's an artist. He's also a professor of, it was a specially created position of arts, plural, arts and public life at the University of Chicago. He is an artist whose part of his practice is based on socially engaged practices, and particularly with respect to creating spaces or reappropriating abandoned or neglected urban spaces. In his case, he's an African-American artist, and he has what has become a career-long project that is ongoing to rehabilitate, through artistic projects, areas of the south side of Chicago where he grew up, which if you go there, it's sort of across a big highway where you have the University of Chicago, one of the richest universities in the United States of America. You cross the highway, you go into this neighborhood, and you walk along streets with just boarded up houses and, you know, social problems, drug problems, etc. Theaster came here. I invited him here with a group of musicians, actually to begin a conversation, not so much about this question, but more with us as a way to rethink the museum as a public space, as a space that is actually a living space, not just, you know, that is living in a daily way and for its visitors. And he worked with his musicians. But I introduced Theaster to Paulo Cunha Silva because I thought it would be really good for Paulo to hear Theaster's ideas. And one of the observations that Theaster made around Porto, which he absolutely loved, he couldn't believe that there was a city that it still existed like it, where you still have small business owners operating in the center of city. In the center of the city, there's extraordinary streets and indeed communities in the city. And he proposed various ideas or models which were actually alternative economic models that would bring together, that would somehow respond to what seems to be a natural drive for development of the city and a concomitant speculation with a kind of preservation of a certain way of living or a certain type of a coexistent economic model that isn't part of that neoliberal model. So I think artists actually are among the people who have some very interesting ideas around that. So for those architects and urban planners here in the audience, I would encourage you to actually you know, begin some conversations with some of these interesting artists. Ok, nós temos aqui alguns arquitetos urbanistas, mas de qualquer forma é uma discussão, essa discussão da gentrificação é uma coisa que vai longe. Nuno, eu vou fazer uma pergunta para você e já vou provocar um pouco a plateia. Se vocês quiserem enviar suas perguntas, fazerem dos lugares, a gente leva o microfone. Vamos auxiliar vocês. Gostaríamos muito de ouvir também as colocações de vocês. Eu acho que o teatro, como linguagem,
é algo extremamente forte em relação à própria leitura, as leituras territoriais, a leitura da própria cidade. Eu tenho, por exemplo, em São Paulo, nós temos um grupo de teatro que eu acho assim muito interessante, eu não sei se você conhece, se chama Teatro da Vertigem. E o Teatro da Vertigem, claro, lutando com dificuldades, sempre não é tão simples assim levantar essas produções, mas ele tem proposto leituras muito significativas da cidade, sobre determinadas áreas da cidade. Por exemplo, uma área que teve que passou por uma sucessão de ciclos imigratórios, de imigrantes. Então, é como se essa área da cidade ela fosse ganhando camadas, vidas em camadas, vidas que se sobrepõem. E são muito efetivas essas intervenções que o teatro, que esses espetáculos, que são verdadeiras intervenções urbanas que o Vertigem faz. Eu pergunto para você se essa é uma tendência, não estou só perguntando em relação ao Porto, não, mas em relação às cidades. Nós estamos falando aqui de cultura, nós estamos falando de artes e cidades. Estamos sempre nessa confluência. Se de fato é uma perspectiva, é uma oportunidade, ou, quiçá, uma tendência do teatro sair do teatro e ganhar o espaço público. Ou seja, o teatro voltar a acontecer aonde ele nasceu, que é exatamente na rua. Sim, eu acho que sim, que é uma tendência e que está a criar raízes e a desenvolver-se cada vez mais. Eu acho que havia um fenómeno antigo, que era o teatro amador, que sofreu algum abalo, algum desgaste em determinada altura, mas que tinha raízes fortes em Portugal e que desapareceu, foi provavelmente substituído por outras atividades comunitárias durante uns anos e que agora está a regressar. Da mesma maneira que havia uma influência muito grande do teatro universitário, que era uma espécie de desdobramento das preocupações comunitárias de todas as pessoas que faziam parte de uma determinada geração e que também sofreu algum desgaste e que agora eventualmente está a voltar. Só que eu penso que agora o teatro comunitário, chamado teatro comunitário, ou a arte comunitária em geral, onde se insere o teatro comunitário, tem outras armas teóricas, e essas armas teóricas estão a ser postas em prática e estão muito ligadas à antropologia e a outras áreas específicas, científicas, e eu penso que essas práticas estão, já são visíveis na cidade do Porto, por exemplo, estão a chamar profissionais para esse campo. E eu acho que neste momento já há uma série de encenadores profissionais que trabalhavam só nas suas companhias ou mesmo no Teatro Nacional e que neste momento se estão a dedicar a trabalhos de campo feitos nas ilhas, como vimos há pouco na explanação do Palcoinho e Silva, ou junto de comunidades e que às vezes não têm assim grande visibilidade, são trabalhos que importa, enquanto mobilizadores dessa comunidade, mais do que grande visibilidade para fora, mas que acabam por, pelo menos, ter encontros sazonais onde as várias comunidades se podem trocar e as várias comunidades podem auscultar sobre as diversas experiências. E, aliás, esses trabalhos e essas experiências têm conquistado lugar, por exemplo, na Casa da Música, por exemplo, em Serralves, por exemplo, no Teatro Nacional, porque é inevitável que isso venha contagiar todo o exercício
mesmo do ponto de vista formal, venha contagiar o exercício dos artistas. Perdão, pergunta da plateia. A luz aqui bate, eu não vejo muito. Bom, eu acho que nós podemos encerrar por aqui. Eu não sei se vocês querem, porque é um painel tão diverso, né? São pessoas que estão construindo programações culturais no nosso tempo, na nossa cidade, essa cidade que é uma realidade, né? As nossas cidades, como diz o Fajardo, a cidade que existe é a cidade que existe, né? Ao mesmo tempo que ela é uma realidade, ela é também uma ficção, e que bom que seja que a gente lide com essa polaridade, né? Que é uma polaridade, no fundo, complementar. E estamos aqui com 5 grandes programadores, 5 grandes criadores, e que estão pensando as cidades do ponto de vista cultural. E, como disse, se eu não me engano, foi o Paulo que disse, cultura é muito importante porque nos faz mais dignos e mais felizes, né? Então, abençoado o trabalho de vocês. Eu não sei se vocês querem ainda se despedir, se querem endereçar alguma ideia para o futuro, porque a gente quer continuar com essa discussão. Então, tá bom. Então, as pessoas... Então, eu vou encerrando aqui. Eu chamo Lídia, Tomás, vocês querem fazer um... Então, passaram a procuração para mim. Então, olha, muito obrigada a vocês. Foi um longo dia. Vocês foram ótimos aqui, escutaram sessões uma atrás da outra, e saibam que, para nós também, ou que lidamos com arte, ou que lidamos com cultura, ou que lidamos com cidades, como é o caso do Arco Futuro, né, e Bienal, liderando toda uma vanguarda artística no Brasil, saibam que foi muito importante para nós também. Aprendemos muito hoje aqui em Serralves. Muito obrigada.